Eu digo que o meu sonho sempre foi bater R$ 1 milhão. E eu coloquei isso como meta, falei, não, eu quero bater 1 milhão, eu quero bater 1 milhão. E eu não consegui bater 1 milhão até eu parar de olhar pra ele. Quando o dinheiro tava na frente e eu tava olhando pra ele, eu não consegui. Eu fazia, eu trabalhava, mas eu enxugava gelo. Quando eu comecei a olhar para os meus negócios, para as pessoas que estavam nos meus negócios, para a mudança que a gente estava gerando, para a energia que a gente estava colocando, para a intensidade das coisas, eu fiz 1 milhão antes dos 23. E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do VumpCast. O meu nome é Gabriel Oliani e eu sou videomaker aqui na plataforma Vump. Como vocês podem perceber, hoje é a minha vez de estar aqui em frente às câmeras. Porque aqui é assim mesmo, cara, desde o pessoal do marketing até o pessoal do comercial, a gente tá tudo unido para fazer e entregar o melhor conteúdo para você. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, mas antes eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre a Vump. Para você que não conhece a Vump é uma plataforma de infoprodutores, uma área de membros que faz parte do Grupo Cogna. Grupo Cogna, que é o maior grupo de educação do Brasil. Nós estamos aqui, inclusive, nos estúdios da Cogna, que fica no 11º andar, aqui na Paulista. E, cara, vamos seguir para esse podcast que hoje eu tô com um convidado muito importante, muito especial. A gente já teve alguns insights juntos em momentos atrás, mudou muita coisa, inclusive, até na minha maneira de trabalhar. É um cara muito inteligente, muito engajado no marketing digital. E hoje eu tô aqui com o Juliano Martinez. Bora! Bem-vindo, Juliano! Bora, meu amigo. Cara, que legal, porque eu até fiquei feliz por ser você aqui a estar falando comigo hoje, porque lá atrás, quando eu vim pela primeira vez aqui na Vump, né, na sede da Cogna, a gente teve um bate-papo interessante, a gente conversou com a equipe do marketing. O dia inteiro, né, cara? Na verdade, foram 2 vezes, né? Foram 2 vezes. Foram 2 contatos, Isso um mesmo. dia inteiro, falando sobre marketing, falando sobre os conteúdos da plataforma, como a plataforma poderia engajar mais com o público-alvo. Foi muito legal, cara. E fiquei muito feliz, de verdade. Fiquei honrado em ser você pra gente bater esse papo. Legal. Tenho certeza que vai ser incrível. Não, vai ser ótimo. Mas antes da gente... Vamos continuar aqui, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque eu li algumas coisas e eu achei muito curioso. Você só tem 22 anos de idade? 22. Na verdade, assim, eu rodei com um pneu furado, né? Então esse é um grande problema, porque eu brinco que na hora que eu chegar nos 50, o povo vai achar que é um cadáver andando, né? Porque assim, cara, o que acontece? Quem trabalha demais acho que vai degradando o corpo mais rápido. Eu até tô precisando... Fato, né? Tô precisando me alimentar melhor, ir mais pra academia, mas enfim... Acho que nós dois, cara. Isso aí é muito... Apesar dos 22 anos, eu tenho uma vida aí que dá pra contar uns 50. Eu já fiz de tudo que você possa imaginar. A minha história, na verdade, ela começa lá atrás, quando eu vendia trufa na rua. Então, eu fui desde a venda de trufa na rua, vendendo docinho na escola, e hoje, graças a Deus, a gente foi crescendo e montando alguns negócios. Cara, eu vi que você trabalhou até no SBT. Na verdade, eu fiz alguns trabalhos, se isso aí é uma coisa que você já joga logo de cara, assim, pra mim, você me quebra porque isso foi uma parte engraçada da minha vida. E muito engraçada, você trabalhou no Carrossel? Fiz Carrossel, você acredita, meu? Na verdade, assim, o que aconteceu foi que ao longo da minha vida, na minha jornada, quando eu era criança eu era um pouquinho mais bonito. Então, por eu ser um pouquinho mais bonito, eu acabei pegando alguns papéis, figurações, comerciais, e numa dessa eu caí no Carrossel, caí na novela Passione, na Globo também, passei nos castings. Carrossel, na verdade, acho que foi até a última fase, fiz o programa ao vivo com o Celso Portiolli também. Fez toda a parte de integração do programa, né? Sim, sim. Eu não cheguei a ser do casting principal da novela, fui casting secundário, mas foi uma experiência bem legal, abriu muitas portas, muitas conexões. Que legal. Eu acho que foi uma das coisas, inclusive, que facilitou a minha jornada no marketing, cara, porque a TV... Comunicação, né? Sim, a TV exige que você tenha uma boa comunicação, exige que você seja muito versátil, né? Então, eu precisei aprender muita coisa, aprender a dançar, aprender a cantar, aprender a tocar, aprender a fazer múltiplas coisas ali. Inclusive tá aqui, né? Você fez curso de teatro, você se envolveu na área artística bastante, né, cara? Até chegar no Carrossel ali. Exatamente, e eu acho que foi justamente esse fator de ter tido esse envolvimento quando criança, com teatro, com TV, que deixou mais fácil a minha jornada depois na adolescência e na vida adulta em conseguir
ter uma melhor comunicação, inclusive com os clientes, com os outros empresários, Faz todo porque sentido. apesar de eu estar envolvido desde criança nesse mercado, a minha família sempre foi muito humilde. Então, era uma vida dupla, sabe? Sim. Era uma vida dupla. De um lado eu tinha uma família muito humilde, uma casa que não tinha reboco, e do outro lado eu tava junto com atores famosos e pessoas extremamente influentes no mercado. Olha só. E isso foi mudando a mentalidade, o jeito com a qual eu enxergava o mundo, a minha comunicação. E, cara, eu acho que tudo que a gente passa na vida faz com que nós possamos crescer e nos tornar pessoas melhores. Então é como se as experiências fossem vindo por camadas, sabe? Entendi. E isso é muito engraçado na sua história, né? Porque tem toda essa parte do glamour que você teve dentro do SBT, mas no meio dessa história teve uma mudança, né? Sim. Qual que foi essa mudança? Qual que foi o que aconteceu para essa parte do glamour sair e você chegar ao ponto, você chegou ao ponto de vender bala no Farol. Sim, e na verdade as coisas aconteceram de uma maneira simultânea. Por isso que eu te falei que foi uma entre aspas, vida dupla. Quando eu era criança, eu tive uma infância sempre de escola pública. Minha mãe foi mãe solteira até os meus 7 anos de idade, quando eu pude conhecer, acho que foi um pouco mais cedo, na verdade, foi com 4 anos de idade quando eu conheci meu pai. Certo. Então meu pai tinha saído, voltou, quando eu era um pouquinho mais velho ali. E foi desde o início ali na primeira infância, 4 anos, 5 anos, que eu já tive essa visão. Porque de um lado eu tinha minha mãe, uma origem muito humilde, mãe solteira, me criava, batalhava. E do outro eu tinha meu pai, que já tinha uma condição financeira muito melhor, que já tinha uma outra realidade de vida. Entendi. Então, eu via esse mundo duplo. Né? Eu comecei a acessar a questão do dinheiro, da riqueza, da prosperidade por esse lado do meu pai. Só que do lado da minha mãe eu ainda tinha uma realidade muito difícil. Então, o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para ter as coisas que eu queria. Então eu olhava para o meu irmão com roupas melhores, com coisas melhores, e eu falava, poxa, eu também quero isso. E aí desde cedo eu comecei a trabalhar. Então desde criança eu falei, não que isso fosse uma necessidade para ajudar em casa, nem algo do tipo, tá? Mas eu queria, poxa, comprar o meu tênis, eu queria comprar o meu jogo para jogar no videogame. Então, o que eu fazia? Mãe, me empresta R$10, eu vou na lojinha de R$1, compro trufinhas, ou paçoquinha, enfim, e saio vendendo no semáforo, saio vender na porta de escola. Isso sempre foi muito tranquilo. Empreendedora, né, cara? Exato, desde cedo. Porque eu brinco, né, que fui picado. Eu fui picado ali pelo Ricavírus, igual dizem alguns amigos meus. Eu comecei a ver que tinha como eu mudar aquela realidade. E aí, foi nesse meio tempo, enquanto eu já trabalhava vendendo trufinha, tinha uma cantininha na escola, que começou a aparecer as oportunidades de trabalho dentro do SBT. Então, por isso que eu te disse que foi uma vida dupla, realmente. Porque de um lado eu estava fazendo alguns trabalhos na TV, com uma outra realidade, conhecendo algumas personalidades famosas em outros ambientes, e do outro eu estava vendendo trufa no sinal, entende? Então, cara, é muito louco, porque você teve as duas junções de duas coisas ótimas que você tem hoje, né? Sim. Tanto a comunicação quanto a veia empreendedora. Porque esse movimento que você teve que fazer logo cedo, até uma pergunta que eu vou te fazer, cara, quanto isso mudou a sua mentalidade? Demais, porque assim, na verdade eu digo que a vida, né, ela é feita por fases. É como se a gente tivesse, eu gosto de videogame, né, eu gosto de fazer esse tipo de analogia. Eu acho que você também. É mútuo, né? Acho que você também. Parece um gibi, cara, tá doido, eu não sei pra onde eu vou. Mas enfim, então, eu brinco que é igual fase mesmo. Parece que Deus, quando a gente precisa acessar algo novo, quando a gente precisa romper, Deus coloca na nossa vida o Big Boss. Então aparecem os Big Boss, os grandes chefões, e a cada nível que a gente precisa avançar, Deus vai colocando novas provas. E eu acredito que desde a minha infância eu fui passando por essas provas, né? E a pergunta que tu me fez foi muito legal, porque eu lembro que teve um momento que a minha vida tomou uma outra direção. Teve um momento específico, isso foi quando eu era criança ainda, foi logo depois dessa questão do carrossel e tudo mais, minha mãe ficou desempregada. E aí, minha mãe sempre, infelizmente, ganhava pouco. E quando ela ficou desempregada, o pouco virou nada, né? E a pensão não era uma coisa que realmente tinha uma... Como é que eu posso te dizer? Não era uma coisa que fazia tanta diferença, assim, a pensão que eu tinha do meu pai. Grande, não, né, cara? Não tinha um peso tão grande. E aí, quando minha mãe perdeu o emprego, a gente perdeu o quê? A condição de ir e voltar de São Paulo. Porque toda a gama artística que eu tinha, toda essa possível carreira que eu comecei a construir, ela ficava onde? Em São Paulo.
Então eu não podia mais ir e voltar porque eu não tinha nem condição financeira para isso. Foi nessa que eu comecei a vender mais trufa, comecei a fazer outros negócios, trabalhei de monitor em festa infantil e comecei a entender que se eu quisesse mudar minha realidade, eu precisava trabalhar, eu precisava fazer algo diferente. Era isso que eu sempre tive na minha cabeça. Inclusive foi nessa que eu entrei trabalhar no Sesc. Trabalhei um tempo no Sesc também. Fui jovem aprendiz lá, passei por vários setores. E lá também tive uma grande abertura dos meus olhos, porque eu comecei a entender como uma empresa funcionava. Eu comecei a entender sobre processo, sobre pessoas. E tudo isso foi me moldando. É como se fosse aquele filme Ghost. Já assistiu Ghost? Sim. Que tem a argila e tudo mais. Sim. Eu acho que foi bem nesse sentido, sabe? Eu fui sendo moldado pelos acontecimentos da vida, cara. Até que chegamos onde estamos. Isso é muito louco, né, cara? A vida, ela vai desenvolvendo caminhos e a gente vai seguindo neles, né? É feita de escolhas, né? É feita de escolhas. Eu vejo que, assim, quando a gente fala que a vida é feita de escolhas, eu acho que todo ser humano já tem um caminho pré-determinado. Mas tem o livre-arbítrio de escolher qual. Exatamente. É como se fosse uma árvore cheia de galhos e ramificações. A gente já tem tudo pré-determinado e escrito. Então, a partir do momento que efetivamente a gente começa a tomar decisões na nossa vida, esses caminhos vão se afunilando. Vai por eliminatória. Sim, mas legal. Você começou a vender desde cedo. Você passou por todo esse processo, o SBT acabou, não teve mais SBT na sua vida. Não. E você foi parar no Sesc. Só que a pergunta que me fica é, quando que você se deu conta que você era um empreendedor? Na verdade, eu me dei conta que eu precisava, não é nem que eu precisava ser. Quando eu comecei a fazer perguntas. Eu sempre fui um cara curioso. Legal. E um cara, eu não sei se isso é bom ou ruim. Interessante ser curioso. Eu acho interessante, cara. Mas eu sempre fui um cara curioso e meio ousado. Então eu chegava nas pessoas, nos amigos que a minha mãe tinha, nos amigos que meu pai tinha, enfim, nas pessoas que eu conhecia, eu chegava, quanto é que tu ganha? Quanto é que você ganha? Eu queria entender quantas pessoas ganhavam ao meu redor. Então, teve uma vez que pra mim, eu lembro assim claramente, eu cheguei na casa de uma amiga da minha mãe e era uma pessoa que eu considerava rica. Uma pessoa que eu falava, pô, tem um carro legal, tem uma piscina dentro de casa. Pra mim, piscina, meu irmão. Cara, piscina dentro de casa naquela época era uma coisa assim inalcançável. Pra mim era o alto luxo, você não tem noção. Pra mim era o alto luxo. Então assim, eu olhava uma piscina dentro de uma casa e falava, meu Deus do céu, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ficar rico. Você sonha, né? Eu sonhava. E aí, o que acontecia? Eu cheguei nessa pessoa e falei, viu, quanto você ganha? Ela me falou, acho que 4 mil reais na época, 3 mil reais. Eu falei, caraca, peraí, é pouco? Né? É pouco? 3, 4, 5 mil reais? É pouco. E aí todo mundo que eu conversava, eu percebia que ganhava pouco. Foi nesse momento, nessa época eu acho que eu estava no Sesc, estava ali durante esse processo, que eu comecei a me interessar pela internet. Que eu comecei a pesquisar na internet a famosa pergunta, como ganhar dinheiro? Cara, isso você tava com quantos anos? Por volta de uns 14, 15. Não, mentira. 14, 15. Sério isso? Por aí. Novo assim? Novo. Caraca. 14 para 15 anos. Porque foi justamente dos 15 para os 16 que eu entrei no digital com mais força. Nossa, né? cara. Então, muito novo, cara. Muito novo. Sim, e nessa época foi até engraçado. Nessa época foi engraçado porque entrou na minha vida uma daquelas fases de chefão. Então eu estava envolvido ali com pessoas ao meu redor num ambiente errado. Então eu saía muitas vezes, eu bebia, sabe? E eu comecei a ir por um caminho que não tem volta. Eu comecei a ir por um caminho que se eu continuasse daquela maneira, eu só ia deteriorar a minha vida. Verdade. E foi quando eu comecei a refletir. Eu falei, cara, se eu continuar fazendo tudo isso, onde eu vou chegar? Eu vou chegar simplesmente aproveitando a vida na adolescência, tudo bem? Bebendo, saindo com os amigos, curtindo, festa de segunda a segunda. Que é o que a maioria faz, né? Que é o que a maioria faz, às vezes até os 30, 40 anos. Só que assim, eu não queria isso. E foi justamente esse olhar de questionador, de entender as pessoas ao meu redor e de começar a questionar o meu ambiente também, de olhar e falar, poxa, eu tô no lugar errado, que me fez estopar tudo. Quando eu falo estopar tudo, é parar realmente para pensar. Eu tava no ensino médio, sempre fui muito bom na escola, sempre tirei boas notas, sempre fui um bom aluno. Mas no primeiro ano do ensino médio a minha vida mudou, eu tive esse estalar, né, esse abrir de olhos e eu comecei a olhar para a escola, olhar para as coisas e falar, cara, eu tô no lugar errado, eu tô com as pessoas erradas. E isso começou a me consumir de uma maneira que eu falei, eu preciso virar o jogo, né? Eu preciso fazer algo diferente. E nessa época eu comecei a estudar e-commerce, dropshipping. Caraca, cara. Eu comecei por aí, porque foi uma das primeiras coisas que me botou no mercado foi estudar sobre dropshipping,
eu vi que aquilo era uma oportunidade de eu vender da minha casa, sem ter estoque, sem precisar ter um alto investimento, e as coisas começaram a rodar. E o que te atraiu para esse modelo do dropshipping foi a liberdade, a quantidade, porque o dropshipping nessa época, principalmente, cara, era um absurdo o ganho, né? Sim, e na verdade, o que aconteceu? Eu fui atraído pelo drop pela promessa de dinheiro. Certo. A minha cabeça, nessa época, e isso mudou muito, era: eu preciso ser rico, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso aposentar minha mãe, eu preciso dar uma condição melhor para minha família, eu preciso viver melhor. Então a minha cabeça era essa: eu não queria mais morar no bairro que eu morava, eu não queria andar nos carros que eu andava, sabe? Eu não queria usar as roupas que eu usava. O que é que o pessoal fala? Você foi picado pelo Rica vírus, né? Porque eu digo que Deus, ele mostra pra gente aquilo que ele quer que a gente faça. Então, quantas pessoas às vezes não moram numa comunidade, que era o meu caso, eu não digo que era uma favela, porque não era, mas era uma certa comunidade ali, era um bairro de baixa classe, né? Quantas pessoas às vezes ficam por anos ali e não conseguem acessar coisas novas? Quantas pessoas ficam por anos ali sem visitar uma mansão, sem conhecer um Porsche, sem saber o que é isso, sem ver de perto? E desde cedo eu comecei a ter contato com esse tipo de coisa. É uma questão de estar disposto, né, cara? Quando você está disposto, eu acho que muita gente... Deus, ele abre oportunidade para tudo, né? Na nossa vida. Mas a sua disposição é o que diz se vai dar certo ou não, né? Quando você está disposto a ser rico, você tem que entender que tem um ônus e tem um bônus ali, Tem né? o ônus e tem o bônus. E tem o risco também. E tem o risco. Tem o risco. E foi justamente isso, cara. Eu tomei o risco. Eu não indico pra ninguém, mas quando montei a minha primeira loja de drop, meu conhecimento era 0,0. Eu estudava muito em casa. Certo. Então eu trabalhava, estudava. Virava noite, 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Não seguidas, claro. Senão tava morto. Senão tava morto, né? Mas enfim. Só que, por conta desse estudo, por conta dessa dedicação, montei minha primeira loja e comecei a vender. E lembra que eu te falei que eu perguntava para as pessoas quanto elas ganhavam? Sim, lembro sim. Beleza. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, aquela curiosidade. O meu contrato no Sesc estava se encerrando. Estava lá nos últimos dias, porque era um contrato de acho que 1 ano, 2 anos, era alguma coisa assim. Estava se encerrando o meu contrato, eu estava estudando sobre dropshipping, montei minha primeira loja e comecei a vender. Legal. Juliano, como é que tu investiu em anúncio? Cartão de crédito da minha mãe sem ela saber. Sem ela saber. Caraca! Peguei o cartão dela, eu sabia que lá tinha um limite e falei, não, vou arriscar, vou colocar aqui, vamos ver no que dá. E começou a ir bem, né? Primeira semana, segunda semana, começou poucas vendas. Primeiro mês, 4 mil. Pô, já é o valor que as pessoas achavam que ganhava bem. Entendeu? Né? Segundo mês, 7 mil, 8 mil. Opa, já é o dobro. Terceiro mês, 12, 13. Aí eu falei, cara, eu tô bem, tô milionário. Legal. Eu falei, tô milionário. Legal. Tô ganhando 10 mil, ninguém que eu conheço ganha 10 mil. Só que tem um problema. O Juliano ainda era um cara imaturo. O Juliano ainda era um cara que não tinha passado por poucas e boas. Você era muito novo, né? E nessa, aquele papo da minha mãe, a gente precisa de segurança, tudo mais, eu entendo que você tá ganhando dinheiro, mas minha mãe não acreditava. Pra ela eu não ia conseguir sacar o dinheiro, entendeu? E aí, eu consegui arrumar um emprego numa clínica odontológica. Então, novamente, entra aquela fase de vida dupla. Aí entra outra fase na sua vida, né, cara? Outra. Porque eu tava com essa loja, com esse e-commerce, vendendo, bem relativamente, e trabalhando nessa clínica odontológica. Só que graças a Deus que eu fui para essa clínica odontológica. Por quê? Quando o meu e-commerce começou a vender bem, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero mudar de vida, eu não quero continuar fazendo as coisas que eu tô fazendo, a escola para mim só tá me atrapalhando, só tá me segurando, era uma escola pública e não era uma escola boa, infelizmente. Eu falei, eu vou largar tudo. Ela falou, você tá louco? Surtou comigo na hora. Você tá maluco? Você vai sair da escola, você tá no segundo... Eu tava indo pro segundo ano, né? Ensino médio, você largou o ensino médio Larguei mesmo? o ensino médio. Porque eu sempre tirei boas notas nas provas. Eu sempre fui um bom aluno. Só que qual que era a questão? Eu não queria mais ir pra escola. Porque eu comecei a entender que meu tempo tava valendo dinheiro. Então eu olhava pro tempo que eu ficava na escola e falava, cara... O que eu tô fazendo? Eu tô perdendo 4, 5, 6 horas aqui se eu podia estar estudando, tá trabalhando, tá fazendo, tá acontecendo. Tudo bem que assim, não indico pra ninguém isso. Não, porque... mas eu entendo. Foi um movimento que pra mim fez total sentido e eu larguei tudo, cara. Eu cheguei e falei, não vou mais. Não vou mais. Porque as escolas não estavam ficando... Eu passei por algumas. As escolas me mandavam sair. Elas me convidavam
a se retirar, né? Meio que me expulsavam. Por quê? Porque eu não ia pra aula. Então eu estourava em falta, ia bem na prova, eu só ia pra fazer prova. E aí as escolas começaram a botar pressão em mim e na minha mãe. O Juliano tem que ir pra escola, o Juliano tem que ir pras aulas. Só que a minha mãe começou a ficar meio sem saída, porque ao mesmo tempo que ela sabia que eu tinha que estudar, ela começou a ver que tava dando certo, que eu tava trabalhando. Exatamente. É porque é o senso comum, né? É o senso comum. É o senso comum. Mas aí eu lembro de um dia que foi factível, assim, sabe? Que foi o dia que ela falou, não, faz o que tu quiser da tua vida. Toma as tuas decisões. Foi o dia que eu falei, mãe, você não tá acreditando, tá dando certo. Eu tava trabalhando na clínica odontológica, então eu tinha meu salário lá, e tava trabalhando com esse mini e-commerce. E aí, ela não acreditava ainda que o e-commerce tava dando certo. Eu saquei 10 mil, levei na mão dela e falei, mãe, tem 10 mil aqui. Eu não acredito, o que você tá fazendo? De onde você tirou esse dinheiro? Eu falei, do e-commerce. Ela falou, sacou. E foi nessa que ela falou, não, faz o que você quiser, confio em você, se você acha que é a tua melhor decisão. Que legal, cara. Agora pode contar uma coisa? Pode, vamos Passou lá. 2 meses, o e-commerce quebrou. Putz. Passou 2, 3 meses, o e-commerce começou a dar problema. Que aí é onde você começou a agradecer a Deus por estar nessa parada por de estar odonto. na clínica, entendeu? Caraca, Porque cara. o que aconteceu? Juliano imaturo, Ah, investia, não tinha senso de gestão, ah. não tinha senso de lucro, não tinha senso de o dinheiro na plataforma fica travado por um certo período antes de você poder sacar. Certo. Cartão com juros, porque não tinha condição de pagar. Até que eu falei, não, tô fazendo merda. E aí Tem alguma coisa dando errado aqui no meio da tem roda. alguma coisa dando errado. E aí começou na época a sair alguns boatos de imposto, eu não sabia mexer com imposto, não tinha nem empresa aberta no meu nome. Você tava ganhando dinheiro. Eu tava ganhando dinheiro, Pronto. mas eu não tinha esse conhecimento, eu era um cara ignorante nesses sentidos. Caraca. Né? Eu não tinha nem 18 anos, cara, então assim... Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque a gente tá falando de muita coisa. Sim, e até confunde a cabeça e fala assim, será que é a mesma pessoa? Você tá com 22 anos agora. Exato. Nesse exato momento. Você tava com 14 quando você começou a decidir estudar a parada. Sim. Isso é muita coisa em tão pouco tempo, cara. E é muito legal pensar dessa maneira, porque eu digo que eu vivo no 2x. Sabe? Exatamente. Eu vivo no 2x. Eu parece que peguei o ano ali, coloquei pra acelerar a velocidade pra gente poder fazer mais coisa. Mas a verdade é só que eu trabalhei muito, que eu dediquei muitas horas. E isso rende frutos, né? Sim. Não tem como, cara. É a lei da semeadura, isso é bíblico. Isso é Tudo bíblico. aquilo que a gente planta, a gente colhe. E foi justamente nessa época que o e-commerce começou a dar problema, que eu virei e falei, poxa, vou colocar minha energia na clínica, nessa clínica odontológica que eu tô trabalhando, eu vou fazer esse dentista ter sucesso e as coisas vão fluir, né? Que legal. E aí... E lá na clínica você era CLT, normal? Eu era um CLT. 100%. Normal, sem empreendedorismo, sem nada, e comecei a me sentir preso com o tempo, porque, querendo ou não, no e-commerce eu pude ver mais dinheiro. Então no e-commerce eu pude ter a experiência de ganhar mais. E daí a hora que eu olhava pra clínica eu falava, poxa, tem alguma coisa errada, porque eu ganhava, entre aspas, pouco. E aí foi onde eu apliquei toda aquela energia que eu tinha colocado no e-commerce na clínica. Comecei a me diferenciar de todos os outros funcionários. Né? Que legal, eu ficava por mais horas, eu fazia anúncios que ninguém sabia fazer, eu comecei a estudar sobre Meta Ads, sobre Google Ads, sobre posicionamento, e esse dentista foi crescendo, saiu de 20, 30, 40, 50 mil, até para um faturamento de 100, 200, e assim vai. Então, eu comecei a ajudar esse dentista a crescer, e naturalmente, as pessoas começaram a me olhar com outros olhos, comecei a ganhar mais, né? Deixei de ser um CLT e virei um PJ. Pedi pra ele, falei, olha, eu não quero mais ser CLT, eu quero ser PJ, eu vou trabalhar 2 vezes por semana, é isso, porque eu quero dedicar energia em outras coisas. Ele aceitou, porque o nosso resultado lá era muito bom. E acredite, foi aí, olha como eu já passei por algumas fases meio doidas. Cara, bastante, né, inclusive. Foi aí que um dia que eu tava na clínica, chegou um paciente, Gabriel Pardo, pra fazer um canal, se eu não me engano, né? Gabriel Pardo Mestre, se você pesquisar no Instagram. Certo. Ele virou pra mim e falou, você que faz o marketing aqui da clínica? Sou eu. Pô, cara, que legal, tô querendo lançar um curso. Olha só, cara. Eu te lanço. Foi nessa que ele virou meu primeiro expert. E aí, o e-commerce saiu da minha vida, a fase de ator saiu da minha vida. Tudo isso começou a sair da minha vida e ficou só o quê? Marketing odontológico e lançamento. Aí eu falei, não, eu te lanço, cara. Vou te lançar. Meu primeiro cliente, ele tinha 300 seguidores. Resumindo, em um ano ele já estava fazendo lançamento multimilionário. Caramba, cara. Em um ano de trabalho.
Um ano e meio, talvez. E aí foi quando eu vi que era isso que eu precisava fazer. Quando eu comecei a conhecer os grandes do mercado, o Érico, fórmula de lançamento. E é outra história, né? E aí a minha cabeça realmente abriu, eu falei, eu preciso trabalhar com marketing digital. Eu preciso trabalhar com marketing digital, seja com serviços, com lançamentos, com mentorias. E aí o jogo começou a mudar realmente. Eu saí 100% da clínica que eu estava. Essa clínica que eu estava não era mais um job principal, se tornou o quê? Um cliente da minha empresa. Uau! Entendeu? Então, que mudança absurda, né, cara? Foi esse o game changer, cara. Que mudança absurda. Mas o engraçado é que, na verdade, as coisas foram se conectando. É igual a teia de aranha, sabe? Foram se conectando, foi acontecendo, eu fui tomando as decisões e o caminho foi me levando para onde eu tô hoje. São as oportunidades que a gente falou, né? As portas foram se abrindo, se você tá disposto a correr o risco, você abraça, né? Você podia ter falado pra esse cara não. Eu podia ter falado pra esse cara não. E você acha que eu não tive medo? É óbvio que eu tive medo. Não tem como cara, eu nunca lancei ninguém. Tudo bem, eu tava assistindo, na verdade eu tava participando, eu lembro que casou bem certinho com um dos lançamentos do Érico, então eu tava vendo ali o CPL tava vendo dele. Ao vivo. Eu tava vendo a aula ao vivo. Legal. E aí quando esse cara veio falar pra mim, eu tava meio que vendo a aula ao vivo, falei, não, vou aplicar o que eu aprendi. E o que eu cobrei dele? Cobrei R$400, o primeiro lançamento. Nossa! R$400, o primeiro lançamento, não era nem mensalidade. Graça. Cara, eu falei, vai ser meu case. Claro, vai ser meu primeiro com certeza. case. E aí as coisas começaram a fluir. Até que eu virei sócio dele numa porcentagem desse projeto. Que sensacional, cara. Hoje ele ainda lança, a gente já não tá mais junto, porque os meus negócios mudaram, né? Então hoje eu tô com outros negócios, mas ele ainda continua no mercado, cara. Ele ainda tá como produtor. Cara, que sensacional. Cara, eu vou te fazer até uma pergunta em relação a tudo que você falou, até pro pessoal, né, ter uma resposta Sim. em relação a isso. Eu sei que o dropship na tua vida, você teve uma parada, você parou com o dropshipping. Sim. Mas o que você acha dessa estratégia? Cara, eu acho que o drop hoje, ele tá muito sofisticado. Então a verdade já não é mais a mesma coisa quando você começou. O que funcionava há alguns anos atrás não é o que funciona hoje. Então as pessoas têm que ter muito cuidado ao aprender drop, porque elas precisam entender que hoje o game é construir empresas. Hoje o jogo é construir marcas. Não é o produtinho de R$90, não é o produtinho de R$40, não é o liquidificador do AliExpress da China, que é um baita produto que vai te deixar milionário, sabe? A minha mente hoje, até por conta dos masterminds que eu já participei, dos eventos que eu já fui, o próprio Donato, CEO aqui da Vump, eu conheci no mastermind, né? Me conectei com ele, nos tornamos amigos. Então tudo isso foi abrindo a minha cabeça para entender sobre empresas, equity, construir valuation, construir algo que realmente tenha valor e não simplesmente botar um produtinho, vender, tudo bem, isso vai te dar dinheiro, mas isso não te dá longo prazo. Isso não te dá solidez. Entende? Esse que é o problema, né, cara? E é isso que eu acho do mercado de drop hoje. Eu acho que assim, fazer drop para pegar um produto da China, colocar no ar e sair vendendo, é uma boa estratégia? Depende, cara, depende do teu objetivo de vida. Agora, construir uma marca realmente em cima do drop e ter um e-commerce, isso sim faz total sentido. E cara, você hoje está liderando 4 empresas. Sim. Hoje, na verdade, a gente tem 4 operações, né? Uma delas é uma operação que, inclusive, está nichada para dentistas. Legal. Visto a expertise que eu puxei lá de anos atrás dessa clínica. Então, é uma empresa é uma aceleradora de consultórios odontológicos. É uma empresa de performance para clínicas odontológicas que querem faturar mais. Certo. Que é a AMV Sucesso Digital. Aí eu tenho a EBA Web, né? É uma empresa de e-commerce, de sites, onde a gente faz toda essa parte de desenvolvimento. Tenho a empresa que brilha meus olhos hoje, onde eu estou colocando muita atenção, que é a Atração Digital. A Atração Digital é uma mentoria, onde eu tenho mais 2 sócios que se uniram a mim ao longo do caminho, onde a gente ensina outros donos de agências de marketing. Porque agência de marketing é uma coisa que hoje, infelizmente, no mercado está muito queimado. Você conhece alguém que já falou que passou por poucas e boas na mão de agência? Eu não só conheço, como já trabalhei em agências, né? Então, a gente sabe... Como é que era? Cara, eu tenho opiniões diversas em relação à agência, né? A agência, ela pode ser, ao mesmo tempo, que algo que pode alavancar seu negócio, se ela souber fazer o serviço, e ao mesmo tempo ela pode atrasar o seu negócio demais. Eu já vi os 2 casos. Eu já trabalhei nos 2 casos. Caraca. De agências que... É porque você estava no dia a dia, né? Cara. Mas eu concordo 100% com você. Eu acho que a agência... Na verdade, eu acho que os donos de agência precisam de educação. Ponto. Hoje existem muitas urgências.
hoje existem muitos prestadores de serviço que ainda não têm a visão de empresário. Sim. E por não ter essa visão de empresário, eles não sabem o que é um NPS, que é o Net Promoter Score. Eu acho que a gente chegou num ponto. Sim. Eu acho que exatamente, falta informação na galera das agências. Eu acho que abriu tantas agências. Ficou fácil. Ficou fácil demais, cara, você falar que trabalha com marketing. Hoje qualquer um que estuda meia dúzia de cursinhos de 2 dias, 3 dias, fala, eu sou estrategista digital. Bota na bio do Instagram ali, estrategista digital, e acha que sabe fazer de tudo. Porque, Juliano, uma coisa é você fazer marketing para si próprio. Sim. E você ser bom nisso. Outra coisa é você conseguir fazer isso para outras pessoas e continuar sendo bom nisso. Exatamente. É totalmente diferente. É aquilo que a gente estava conversando antes aqui, né? Exato. Se a gente for falar dos conteúdos que a gente lança, que a gente joga nas redes sociais, cara, a estratégia que tá todo mundo usando, às vezes não é a estratégia que vai funcionar para você e você tem que ter essa visão. Não é um copia e cola. A agência ela não vai se preocupar com isso. E isso é uma coisa do mercado, na verdade. Isso é triste. Isso é uma coisa do mercado, na verdade, que a gente quer nadar contra a maré. Porque a gente quer quebrar, dentro desse nosso projeto, aquele estereótipo de que a agência é ruim e que a agência não presta. Isso. Entendeu? Eu defendo muito a escala vertical. Hoje, eu sou nichado. Então, quando eu coloco um foco, um holofote, uma direção, eu consigo criar uma estratégia e replicar essa estratégia para dezenas, centenas de consultórios. E a mesma estratégia, eu simplesmente mudo, aperto alguns parafusos. E o que funciona para um, funciona para outro. São poucas alterações. E daí fica fácil de eu atender as pessoas com qualidade. Entendi. E gerar resultado. Agora, por que grande parte das agências não conseguem entregar um trabalho de qualidade? Porque elas abrem muito leque, atendem todo tipo de cliente e escalam na horizontal e não na vertical. Não tem foco, né? E aí, o que acontece? O cara tem um cliente. Eu trabalho com alguns clientes de outros nichos, tá? Que ficaram. Eu trabalho com a Volvo, trabalho com a Mitsubishi, Legal. trabalho com algumas empresas bem interessantes. Só que o ponto é muito mais difícil eu criar estratégias para 10 empresas diferentes, de 10 nichos diferentes, do que eu criar estratégias para um nicho, para um tipo de comunicação. Você entende o que eu estou te falando? Entendo. Então, às vezes, o dono de agência tem um cliente de pet shop, de restaurante, de venda de carro, de odonto e de estética. Nenhuma estratégia se complementa. Nenhuma é a mesma. Tudo é diferente. Todo o processo muda. A comunicação muda. É outro estudo, né? É outro estudo. É outro estudo. Não que você não possa abrir o teu leque conforme a tua empresa ganha estrutura, conforme ela fica robusta. Você pode. Entendeu? Só que o ponto é, riches are the niches. Ricos são os nichos. Então, por que é que eu vou abrir a minha empresa para atender todo tipo de cliente se eu tenho um nicho que é gigante? Se eu tenho o Brasil, se eu tenho Estados Unidos, se eu tenho a Europa para atacar, se eu tenho um brasileiro morando nos Estados Unidos que quer vender mais? Você entende o que eu estou te falando? Entendi, cara. Eu só vou explorar outros nichos quando eu tenho uma operação muito forte, muito bem amarrada, muito bem consolidada, com bases fortes naquele que eu escolhi para seguir. Não pode ir com tanta sede ao pote assim, né? As pessoas acham que dizer não é um problema. É uma fraqueza. As pessoas não sabem dizer não. Não é, né, cara? Eu acho que não é uma fraqueza, tem cara. aquele livro, Essencialismo, você já viu? Sim. Um livro incrível, leia, se você não leu. E pra quem tá assistindo é a mesma coisa, leia porque é um livro fenomenal. Legal. É um livro que fala justamente sobre foco, sobre aquilo que você quer e principalmente sobre aquilo que você não quer. Legal, cara. Então, ao longo da vida a gente tem que saber dizer não, porque oportunidade sempre aparece. Agora, quais são realmente as boas oportunidades? O que não te tira do teu foco? Hoje, apesar de eu ter 4 operações, 4 empresas, a última eu nem falei dela, mas é uma empresa de consultoria, onde eu e o Juliano dou uma consultoria de uma forma mais individual para algumas empresas. Eu acho que foi aquilo que... Foi aquilo que a gente fez juntos, né? Exatamente. Foi aquilo que a gente fez junto. Então, o que acontece? Apesar hoje de eu ter 4 empresas, todas elas estão dentro do mesmo ecossistema e todas se retroabastecem. Uma conversa com a outra, uma gera demanda para outra, uma gera cliente para outra e todas estão seguindo no mesmo fluxo, sabe? Agora, eu vejo muita gente querendo abrir um negócio de iPhone, daí uma pizzaria e daí uma sorveteria e aí as coisas não se conversam. Eu vi isso acontecendo com algumas pessoas, principalmente quando o mercado digital se tornou tão famoso, né? Sim. As pessoas acharam que era só você abrir negócio. E, cara, saiu abrindo negócio e tava esperando algum funcionar, né, cara? Sim. Eu acho que não é esse o caminho, né? O caminho é foco, né? O caminho é ter foco naquilo que você realmente quer.
Exatamente. Eu vou te dar um exemplo, tá? Dá uma olhada no que o Pablo Marçal tá fazendo na rede social dele. Ele já é um big player que veio de uma estrutura de marketing digital, de ensino online, só que agora o que ele tá fazendo? Ele tá colocando todo o foco, toda a audiência dele em cima da carreira política. E assim, mesmo. Fale o que quiser do Marçal, mas ele sabe chamar atenção. Ele sabe atrair a audiência. Cara, tem podcast com ele que bateu mais audiência do que muito canal, cara. E o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, o que ele fez? Ele colocou energia e foco em cima de uma única coisa e atraiu a atenção das pessoas. É isso mesmo. Então, é o que eu vejo, tudo aquilo que a gente coloca, a energia cresce. Isso vale para a empresa, isso vale para a vida pessoal, e não existe, na minha visão, empresa forte com CPF fraco. Você já ouviu essa frase? Isso aí é clichê. Já. Só que sabe o que ocorre? É a pura verdade. Tem pessoas que eu vejo que elas não pensam em evoluir como pessoa, elas não pensam em servir verdadeiramente os outros, elas abandonam Deus. Eu sou um cara cristão. Você é cristão? Eu sou cristão. Legal. E para mim Deus é a fonte dos meus negócios. Os negócios são dele, não meus. Então, eu vejo isso faz toda a diferença, né? Cara, falem o que quiser, mas fez a diferença para mim. Sim. Então, eu só posso ensinar aquilo que eu vivi. E eu só posso falar aquilo que eu conheço. Então, na minha vida, a hora que eu entreguei tudo na mão dele, e a hora que eu deixei de ter o ego e falar é meu, e falar é dele, e ele toma as decisões, e ele faz, e ele acontece, as coisas começaram a fluir. Eu só preciso ser instrumento. Eu só preciso ajudar as pessoas a servir e realmente fazer o meu melhor. É a máxima bíblica, né, cara? Quando a gente pensa nisso, as coisas evoluem. E aí o dinheiro, ele vem automaticamente. É isso que muitos players do mercado digital esquecem, sabe? E não é sobre religião, né? É sobre religiosidade. É sobre acreditar, é sobre ter algo no que se ancorar. Sim. Entendeu? E pra mim isso é muito importante. Eu acho que isso ajudou muito na minha jornada. E você tá dando alguns insights aqui. E a pergunta que fica na minha cabeça é assim: qual que é esses são os segredos para você chegar nesse nível, ter 4 empresas? Cara, você tem 22 anos. Esse é o segredo para chegar nesse nível, nessa idade? Eu vou te falar uma coisa, é o meu sonho. No mercado competitivo, né? Sim, hoje o mercado é um oceano vermelho, né? Loucura, hoje o mercado cara. ele tá bem competitivo. Assim, eu digo que o meu sonho sempre foi bater R$1 milhão, né? Legal. E eu coloquei isso como meta, falei, não, eu quero bater 1 milhão, eu quero bater 1 milhão. E eu não consegui bater 1 milhão até eu parar de olhar para ele. Você acredita? É impressionante. Então, quando o dinheiro tava na frente e eu tava olhando para ele, eu não conseguia. Eu fazia, eu trabalhava, mas eu enxugava gelo. Quando eu comecei a olhar para os meus negócios, para as pessoas que estavam nos meus negócios, para a mudança que a gente estava gerando, para a energia que a gente estava colocando, para a intensidade das coisas, eu fiz 1 milhão antes dos 23. Entendeu? Na verdade, alguns milhões. A gente faturou alguns milhões. Então, na minha visão, o segredo é esse. O segredo é realmente se importar com o que você está fazendo, com o tipo de empresa que você está construindo, com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe? E não esquecer daquilo que realmente importa. Porque se você deixar as coisas que realmente importam de lado e deixa o dinheiro e a prosperidade e o sucesso e o carro e a Porsche e a viagem se tornarem os seus senhores, você é mais um escravo. Certo. Você não está dominando sobre essas coisas, você não está governando. Você está sendo um escravo dos objetos. Você está sendo um escravo de bens materiais. Exatamente. Você que tem que ter o controle, né? Eu acho que é isso que falta para as pessoas. As pessoas, novamente, elas têm medo de dizer não, elas são inseguras, elas precisam de aprovação dos outros, elas têm medo de ser rejeitadas. E por conta de vários problemas emocionais, isso prejudica as empresas. Falta de metanoia, né, cara? Falta de metanoia. As pessoas elas precisam passar por uma mudança de mentalidade, né? Tudo começa na mentalidade e depois vem pro técnico. Porque técnico é treinável. A mentalidade forja o caráter. Entende? Então, quando você tem um bom caráter, uma mentalidade alinhada, técnica aprende. A gente senta aqui junto para falar de tráfego, tu aprende, tu sai fazendo. A gente senta para falar de conteúdo, tu aprende, tu sai fazendo. Certo. Só que para ser um empresário, você precisa de algumas coisas a mais. Legal, cara. Legal. E essa talvez seja a melhor técnica, né, cara? O empreendedor ele precisa mudar a mentalidade pro ambiente digital. É isso que eu enxergo. Indifere do seu nicho, indifere daquilo que você faz. Poxa, eu sou um infoprodutor, eu sou um expert, eu sou lançador, eu sou agência, eu tenho uma empresa de X, de Y, dizer eu tenho consultoria. O que importa é o que você está fazendo pelas pessoas. Agora, para sintetizar um pouco tudo que a gente conversou aqui, quais que seriam os
passos pro cara alcançar os 6 dígitos. Legal. Como você fez pra alcançar os 6 dígitos até os 23 anos de idade? Eu acredito que o primeiro passo é se fortalecer daquilo que realmente importa, tá? Então, o primeiro passo é se lembrar do porquê, por quem você está fazendo o que você está fazendo. Quais são seus reais objetivos, sabe? Quando a gente começa a lembrar disso e colocar isso na nossa frente todo santo dia, ao acordar, lembrar dessas coisas, afirmar palavras positivas, a gente começa a ter uma mudança de energia. Certo. Isso que vai dar gás para a gente poder vir para o segundo passo. E tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, o primeiro passo é isso, é eu me fortalecer das coisas que importam e lembrar delas todos os dias, certo? Porque isso vai me dar gás, vai me dar energia para poder executar. Segundo passo é trabalhar muito. Ah, Juliano, mas no mercado digital dizem que a gente trabalha pouco, que a gente trabalha poucas horas, que o mercado nos dá liberdade. O mercado te dá liberdade a partir do momento que você já está grande. Ninguém, isso eu boto minha mão no fogo, fica grande sem plantar muito, sem dedicar horas, sem passar muito tempo trabalhando. Senta a bunda na cadeira, bota o olho na tela e não sai dali até você conseguir resolver aquele problema, até você conseguir executar. É velocidade de implementação. Cara. Então, eu vejo muita gente no mercado falando assim, não, porque para você ganhar dinheiro, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Tudo bem, a hora que você está grande, você fica na gestão. A hora que você já é grande, você fica na gestão e você vai trabalhar naturalmente menos, só que você vai trabalhar de maneira mais inteligente. Só que no começo, meu amigo, até você construir... É trampo. É trabalho duro, é hora, sabe? E as pessoas não querem suar, entende? Então o primeiro passo é esse, o segundo passo... O primeiro passo é essa questão de energia, de se fortalecer das coisas boas. O segundo é trabalho árduo, é colocar força, é não ter medo, é não ter tempo ruim, é perder final de semana. Terceiro passo, na minha visão, aí já entra a necessidade de conhecimento técnico. E para ter conhecimento técnico, você precisa estar nos ambientes corretos. Você precisa estar cercado de pessoas boas. Concordo. Quando você está cercado de boas pessoas, e quando você se sente o mais burro da mesa, é ali que você tem que estar. Exatamente, cara. Eu odeio pessoas que sentam na mesa querendo falar muito de si. E eu tive esse problema por muito tempo. Um cara que queria provar para as pessoas quem eu era e o que eu fazia. Hoje, quando eu sento numa mesa, eu quero ouvir as pessoas. Por quê? Eu quero entender o que vocês fazem. O que vocês sabem que eu não sei. E aí que tá o grande jogo. Sente em mesas que você se sinta burro. Por quê? Essas mesmas vão te fazer crescer. E até porque, né, cara, eu acho que as conquistas falam muito mais do que você, né? Você falando é uma coisa, a tua vida e a tua vivência é outra. É aquela, falando um papo entre dois cristãos aqui, né? Sim. É aquela mesma máxima, né, cara? Onde está a sua fé? Você fala que tem fé, mas cadê as suas obras? É as suas obras que mostram aquilo que você é de verdade. Se você é grande, são as suas obras que vão mostrar, né? Você não precisa mostrar para as pessoas, nem ficar falando numa mesa. E isso é muito louco, isso que você falou. Essa parada de que para você crescer não adianta você se manter no mesmo ambiente. Não, você tem que sair. Você tem que romper. Rápido. Porque quando você se cerca das mesmas pessoas, o que vai acontecer? Às vezes, e eu te falo que assim, eu tive que fazer esse movimento de romper até mesmo com família, cara. Exatamente, é família, amigos. Eu acho que as pessoas precisam entender que eu acho que não é você jogar as pessoas de lado. Não, de jeito nenhum. É você se aproximar de pessoas boas, né? É isso. O grande fato, por exemplo, eu tive que, em determinado momento, até me afastar da minha própria mãe. Quando eu falo afastar, não é que eu deixei de ser um filho pra ela, não é que eu deixei de falar com ela, de dar atenção pra ela. Sim. Mas eu parei de ouvir aquilo que ela tava me falando. Porque ela me falava, você tá louco? Você vai investir 100 mil aqui? Sim. Não, você tá maluco. Não, mas você vai abrir o escritório agora, você vai gastar 200 mil no escritório. Não. Então, loucura, né, cara? Tem determinados momentos que a gente precisa... Opa, peraí. Eu sei o que eu acredito. Eu sei o que Deus me falou. Eu tenho força pra isso e eu tô com esses 3 passos na mão. Os 3 passos são, primeiro, colocando aquilo que realmente importa na frente, sabendo por que eu faço aquilo que eu faço, lembrando disso todo dia pra me dar energia e gás. Segundo passo, eu tô trabalhando árduo, eu tô trabalhando duro, eu tô suando pra fazer aquilo acontecer, são horas. E terceiro passo, eu tô cercado de boas pessoas, falando coisas boas, abastecendo a minha cabeça com técnica, com ambiente, de coisas que realmente vão me fazer crescer e vão agregar. Quando eu tenho essas 3 coisas, é impossível eu não crescer. E aí, é onde você faz em 1 ano aquilo que muitas pessoas não fazem na vida. Isso mesmo. Esse é o jogo.
quando a gente tá trabalhando demais, eu falo até por mim mesmo, né? Quando eu tô trabalhando demais e você percebe que você tá se estressando muito, eu costumo sentar, chega uma hora que eu sento, analiso e falo assim, cara, relaxa que isso é plantar. Exato. Porque toda esse ação gera uma reação, cara. Perfeito. Não adianta. Eu acredito que assim, a saúde emocional ela é importante, a saúde física ela é importante, a gente precisa ter tempo para tudo isso. Mas fato é, como é que você vai em 24 horas treinar, ir pra igreja, fazer X, fazer Y, fazer Z, tocar um instrumento, fazer um esporte, fazer uma luta e ainda trabalhar? No início, meu amigo, se você tá pobre igual eu era, se você tá duro, planta. Vale a pena equilibrar um prato só e deixar outros por enquanto. Eu acredito que assim, tem que tomar cuidado com essa tese, com essa frase do vale a pena desequilibrar de um lado para equilibrar do outro. Eu passei por isso, tá? Eu passei por esse desequilíbrio. E foi o que me fez romper o meu primeiro nível. Só que o meu segundo nível não. O meu segundo nível eu precisei equilibrar as duas coisas. Todos os pratos. Exato, para eu poder continuar crescendo. Porque chega um determinado momento que você não pode ser mais o braço operacional. Você precisa ser o braço estratégico. Enquanto você é o braço operacional, o seu trabalho árduo, o seu suor, ele é importante. Ele te rouba de tudo. Exato. A partir do momento que você precisa ser o braço estratégico, a sua mente é o mais importante. E para sua mente estar muito bem clara, você precisa ter sim saúde, você precisa estar sim comendo bem, você precisa se preocupar com os outros pratos, com esse equilíbrio. Entende o que eu tô te falando? É outro nível, né? Porque daí você muda o jogo. Então eu acho que é tudo sobre momento. Vale a pena desequilibrar a vida para romper e crescer? Foi o que eu fiz quando eu não tinha nada. Só que agora que eu tenho um pouco mais, eu digo que não. Eu digo que a gente precisa equilibrar a vida para ir pro próximo nível. Sabe? Sensacional. Então é isso que eu, Juliano, enxergo quando eu olho para essas fases e para aquilo que a gente precisa fazer para poder romper, para poder crescer mais. Entendeu? Entendi. Então, uma das coisas que eu tenho hoje e uso no meu dia a dia para poder me organizar melhor é justamente eu ter ali quais são as minhas prioridades ao longo daquele dia e não abandonar principalmente o meu corpo. Por quê? Eu gostaria de ir mais para academia, eu gostaria de comer ainda melhor, gostaria. Mas eu já passei pela fase de ter problemas de saúde porque eu estava trabalhando demais. Tá. Então, eu acho que a gente precisa estar olhando para as duas coisas e precisa sim se desdobrar um pouco para garantir. Tudo bem, você não precisa ser um Iron Man. Você não precisa ser um Iron Man. Eu entendi, cara. Mas tu precisa ter o mínimo. Tem porque senão mínimo. Tu não vai conseguir usufruir, desfrutar de tudo aquilo que tu tá plantando. A gente cuida da empresa para que a empresa possa cuidar da gente. Exatamente, cara. Esse é o fato. Exatamente. Cara, que papo bom, hein? Tá gostoso, né? Bom, hein? Bom, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, cara. Mas eu acho que, infelizmente, nosso tempo já tá acabando, Caraca, cara. já? Cara, já estamos aqui uma cota conversando. Vamos tomar uma cerveja ou vinho? Hoje a gente consegue. Cara, eu tô muito feliz, o papo foi bom pra mim também. Que legal. É muito bom, né, cara, ver a sua história de como ela ocorreu, né? Começou, cara, muito cedo, muita coisa aconteceu, mas é muito louco ver que é tudo uma questão de querer correr o risco. Sim, também. A oportunidade, ela aparece ali, você tem a chance de falar não por medo, mas, cara, se você aceita, é outra história, né? Com certeza. Você vai pra cima. A mente, a mudança de mentalidade é outra. E é tudo isso, né, cara? Você chegar no nível de faturamento que nem você chegou na sua vida, não é só uma mudança profissional. É uma mudança de mentalidade. É uma mudança geral, muito mais cara. pessoal muito mais, do que muito pessoal, mais. na minha visão. Muito porque mais. aí tu cresce muito mais rápido. Mas, cara, de verdade, fiquei muito feliz com o convite pro podcast. É uma honra estar aqui. Cara, que bom. Vou te falar que hoje eu vim aqui pra trazer um pouco, pra falar um pouco. Mas eu gosto muito de ouvir, cara. Eu tô acompanhando os convidados que estão vindo e tô achando cara. sensacional. Que legal. E de verdade, eu tô vendo que a VUMP tá fazendo um movimento no mercado de levar conhecimento, de trazer experts relevantes. E isso ajuda muito a pessoa que tá começando e principalmente, às vezes, o cara que já tá no nível avançado, mas que se esqueceu dos princípios. Cara. E aí, quando ele vê o podcast, quando ele escuta outros experts falando sobre as suas experiências, isso volta a fazer sentido. É verdade, cara. Isso é Vai muito saber, bom. né, cara? Às vezes uma pessoa que tá ouvindo esse podcast aqui tá passando pela mesma situação que você hoje, né? Tá em alguma das fases, tá em algum dos boss. Exato. E às vezes uma parada que ela ouviu de você aqui pode ser a virada de chave da vida dela. Se esse nosso papo ajudar uma pessoa que seja, já tá valendo. Já tá valendo. E eu tenho certeza que essa pessoa fui eu.
eu tenho certeza que só esse nosso papo me ajudou já. Entendeu? Porque eu faz a gente lembrar, né? Exatamente. Quando a gente conta, quando a gente lembra da nossa história, a gente sai bem. Espero que tenha te ajudado. Espero que tenha ajudado quem vai ouvir também. Sou muito grato. Valeu por ter vindo, cara. Foi muito bom. Bora pra cima. E pessoal, você que assistiu esse podcast, eu acredito que você tenha gostado muito desse papo. Então eu já quero te pedir para você clicar no sininho, para você se inscrever no nosso canal, para você não perder os próximos episódios do nosso podcast, tá? Além disso, siga nossas redes sociais, provavelmente vai ter muitos cortes aqui desse papo nas nossas redes sociais também. Fica ligado em tudo o que a VUMP está fazendo, porque a VUMP ela tá fazendo uma revolução no mercado digital e de educação. É isso aí, Juliano? É isso aí, digo mais. Pode dizer. A VUMP está fazendo um movimento no mercado com alguns diferenciais, trazendo as empresas para a educação. Legal. Que é um papo que o empreendedor digital esquece, né? Ele acha que é só vender curso, que é só fazer lançamento. E é muito bacana o que a VUMP está fazendo, de mostrar para esses experts que eles precisam construir algo a mais, além do lançamento, além do É isso aí, a VUMP ela quer te profissionalizar, expert. Ela quer trazer você para o mercado da educação. Então, cara, segue a nossa linha, vem com a gente, segue nossas redes sociais, segue o nosso YouTube, que vai dar tudo certo. Pode ter certeza. É isso aí, Juliano? É isso aí, bora. Obrigado, cara. Obrigado, mestre. Valeu. Valeu. É isso aí. Boa.